Olá, me chamo João Soares e esse é um resumo da unidade 1 da cadeira de Segurança em Redes. Iniciando pela parte de segurança da informação, temos que atualmente os computadores são ubíquos, ou seja, estão presentes em todo lugar, no trabalho, lazer, educação, comércio eletrônico, mercado financeiro, saúde, bem-estar, etc. Ao mesmo tempo que essa imersão que é criada nos permite ter qualquer tipo de informação ao nosso alcance, ela também acarreta grandes riscos de segurança. Enquanto estamos conectados, existem atacantes tentando causar problemas no nosso dia a dia, danificando nossos computadores, tentando acessar conteúdo sensível e tornando inoperantes os serviços da rede dos quais dependemos. Com a crescente frequência e variedade das ameaças atuais, bem como o possível perigo de novos e mais prejudiciais futuros ataques, algo que se tornou uma pauta importante e recorrente foi a segurança da informação. O significado de segurança é proteger os seus ativos contra atacantes invadindo suas redes, desastres naturais, vandalismo, perda ou uso indevido. Seguindo aqui com potenciais ativos. Existe uma grande variedade possível. Temos os ativos físicos, que são objetos tangíveis ou materiais. Eles podem ser itens físicos com valor inerente e ativos que têm valor para seu negócio. Por exemplo, ouro e equipamentos de hardware. E temos também os ativos lógicos, que são dados ou propriedade intelectual, que são bens valiosos de natureza mais etérea. Por exemplo, software, código-fonte e dados. A segurança da informação tem ganhado muito destaque, pois, nos ambientes de computação modernos, os ativos lógicos são tão ou mais valiosos que os ativos físicos. Segundo a definição segundo a lei dos Estados Unidos, a proteção da informação e de sistemas de informação contra acesso, uso, divulgação, perturbação, modificação ou destruição não autorizados. E resumindo, a proteção de dados e sistemas de agentes que buscam utilizar a forma indevida, intencionalmente ou não, ou daqueles que não deveriam ter acesso. E também são medidas para deter, prevenir, detectar e corrigir violações de segurança, que envolvem armazenamento e transmissão de informação. E em relação ao custo da segurança, não deve ser maior que o custo do que está sendo protegido. E, ao avaliar o nível e custo de segurança que deve ser adotado, deve-se levar em consideração o custo de reposição dos ativos lógicos e físicos, no caso de perda temporária ou permanente. Partindo agora para modelos mentais e viés cognitivos. Começamos com percepção de segurança. Nós temos que definir quando estamos seguros, é uma tarefa bem difícil. Porém, definir quando estamos inseguros é uma tarefa bem mais simples. Por exemplo, não aplicar patches de correção ou atualização de aplicações de seus sistemas, usar senhas fracas tais como senha ou 1234, fazer download de programas na internet, abrir anexos de e-mails de remetentes desconhecidos e até usar redes sem fio sem criptografia. Após identificar os aspectos que tornam o ambiente seguro, se pode tomar ações para mitigar esses problemas. E chegar a um estado de segurança definitivo é impossível, mas pode-se dar passos em direção a isso. O primeiro temos aqui a inversão, que é um modelo mental que coloca um holofote nos erros e bloqueios que não são óbvios à primeira vista. E se o oposto for verdadeiro? E se eu focasse em um aspecto diferente dessa situação? Temos também os viés cognitivos. É um defeito de pensamento que afeta decisões e julgamentos que fazemos. Eles são armadilhas que nos levam a interpretar o mundo de forma equivocada e, consequentemente, nos fazem tomar decisões irracionais. Primeiramente, temos aqui o mecanismo mental intuitivo, rápido, versus o mecanismo mental racional, devagar. O pensar rápido esteve ao longo da história da espécie humana muito associado à sobrevivência, motivo pelo qual o contexto em que ele mais surge é quando são pressentidos risco ou perigo. Agora falando sobre os vieses, temos aqui primeiramente o viés da ancoragem.
que é a tendência de confiar demais, de se ancorar em uma referência do passado ou em um detalhe da informação na tomada de decisões. Um exemplo é, temos um item que sempre teve um preço X, mas a Black Friday tem um preço maior e um cartão de desconto. Muita gente vai cigar pelo cartão de desconto e vai acabar comprando mesmo tendo um preço maior do que o normal. Temos também o viés da adesão, que é acreditar em algo que porque a maioria do grupo a qual pertence também acredita. O famoso Maria vai com as outras. O viés do resultado, que é a ilusão mental de julgar a qualidade de uma ação ou estratégia de acordo com o resultado obtido. Por exemplo, conseguir vender o item por um preço maior que o preço real e achar que é um bom vendedor por isso, quando na realidade a venda se deu em razão da necessidade do comprador. Agora, o viés da confirmação. O pensamento seletivo que confirma as respectivas crenças e ignora ou desvaloriza qualquer ponto que os contradiga. Por exemplo, crer em desinformações por ser algo que lhe convém. Viés da positividade, que ocorre quando se é muito otimista, se atentando somente ao lado mais positivo ao analisar um fato. Por exemplo, investir repetidas vezes em algo que já se provou ineficiente ou sem perspectiva de futuro. E também o viés da sobrevivência, que é a propensão que a pessoa tem de, ao analisar um fenômeno ou mercado, tomar como base apenas a experiência daqueles que sobreviveram a ele. Nele exaltamos os feitos vitoriosos e procuramos copiar todos os fatores que o levaram ao sucesso, com a ilusão que teremos a mesma sorte ou destino. Um exemplo é tomar como experiência os aviões que voltaram da guerra para aprimorar os próximos, quando o melhor se fazer é ver onde os que caíram foram atingidos para melhorar esses locais. Agora passando para a parte de ameaças, vulnerabilidades, risco e impacto. Começando com a ameaça, ela é algo com potencial de causar danos, e são específicas para de ambiente. Por exemplo, um vírus para Windows pode não ter o efeito no ambiente Linux. Vulnerabilidades são fraquezas ou brechas que ameaças podem explorar para causar danos. É normal que o software eventualmente apresentem vulnerabilidades, apesar do cuidado tomado na implementação. Se elas não forem remediadas, podem resultar em vazamentos de informações sensíveis e até pedidos de resgate de dados. Por isso, é importante a implantação de políticas de análise e correção de vulnerabilidades, que é a gestão de vulnerabilidades. Organizações costumam varrer periodicamente suas redes, utilizando ferramentas de scans que geram relatórios de vulnerabilidades, em busca de vulnerabilidades conhecidas. Os relatórios são utilizados por especialistas na identificação e priorização das vulnerabilidades. Alguns exemplos de vulnerabilidades são sistemas operacionais atualizados, aplicações inseguras, localização física do edifício do escritório, data center com superlotação de servidores que produz mais calor que o sistema de ar-condicionado suporta e falta de geradores de backup. Passando agora para o CVE, que é o Common Vulnerability and Exposures. Ele é um identificador único atribuído a uma falha de segurança. O formato dele é esse aqui, que é o CVE, e um código numérico, que se trata da junção do ano de descoberta da vulnerabilidade com um número aleatório de até 6 dígitos. Ele possibilita encontrar informações acerca dos riscos, impactos e as possíveis correções de uma vulnerabilidade. As informações são públicas e estão presentes em diversas bases de dados mantidas por grandes organizações ligadas à segurança de governos. Por exemplo, o CVE 2019-0708, que é o ID de uma vulnerabilidade bastante conhecida e chamada popularmente de Blue Keep. E temos também o CVSS, que é o Common Vulnerability Scoring System, que é uma nota utilizada amplamente pela comunidade de segurança para a classificação de risco das vulnerabilidades. Ela vai de 0 a 10 e classifica as vulnerabilidades nas severidades baixa, média, alta e crítica. Agora também passando para o risco, que é a probabilidade de que algo ruim irá acontecer.
Para se ter um risco no ambiente, é necessário ter uma ameaça e uma vulnerabilidade que a ameaça pode explorar. Por exemplo, atear fogo, que é uma ameaça, perto de uma casa com estrutura de madeira, que é uma vulnerabilidade, causando risco de incêndio. E a melhor estratégia é concentrar os esforços na mitigação dos ataques mais prováveis. E também temos o impacto, que leva em consideração o valor do ativo sendo ameaçado e utiliza isso para calcular o risco. Por exemplo, o backup do disco rígido não criptografado que contém uma receita de bolo. Isso leva a uma ausência de risco, né? Porque não é nada crítico que está sendo pode, que está dentro do disco, né? E nós temos três níveis de impacto caso haja violação de segurança. Temos o nível baixo, onde pode-se esperar que a perda tenha um efeito adverso limitado, o que significa que a violação pode, primeiro, causar uma degradação na capacidade da missão e uma extensão e duração que a organização seja capaz de realizar suas funções primárias, mas a eficácia das funções é visivelmente reduzida, ou resultar em danos menores aos ativos organizacionais, ou resultar em perda financeira menor, ou até resultar em danos menores aos indivíduos. Temos um nível moderado, onde pode-se esperar que a perda tenha um efeito adverso sério, o que significa que a violação pode causar uma degradação significativa na capacidade da missão e uma extensão e duração que a organização seja capaz de realizar as funções primárias, mas a eficácia das funções é significativamente reduzida. E também pode resultar em danos significativos aos ativos organizacionais, resultar em perdas financeiras significativas e resultar em danos significativos a indivíduos que não envolvam perda de vidas ou lesões graves com risco de vida. E alto, onde pode esperar que a perda tenha um efeito adverso severo ou catastrófico, o que significa que a violação pode, primeiro, causar uma degradação severa ou perda da capacidade da missão a uma extensão e duração que a organização não seja capaz de realizar uma ou mais de suas funções primárias. Também pode resultar em grandes danos aos ativos organizacionais, resultar em grande perda financeira e também resultar em danos graves ou catastróficos a indivíduos, envolvendo perda de vidas ou ferimentos graves com risco de vida. E passando para o contexto dos hosts, temos que as características dos hosts que as vulnerabilidades se encontram são tão importantes quanto as características delas mesmas. Por exemplo, uma vulnerabilidade com severidade alta se torna mais crítica em um host com conexão direta com a internet do que um host protegido em uma rede local com várias camadas de segurança. Passando para a tríade CIA, ela é um modelo pelo qual se pode pensar e discutir conceitos de segurança. A tríade estendida é um modelo promulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado Modelo dos 5 Pilares da Garantia da Informação, que é o que nós vamos ver agora. O primeiro pilar é a confidencialidade, que se refere à capacidade de proteger nossos dados daqueles que não estão autorizados a visualizá-los. O objetivo de preservar as restrições autorizadas ao acesso e divulgação de informações, incluindo meios para proteger a privacidade pessoal e informações proprietárias. Uma perda de confidencialidade vai acarretar na divulgação não autorizada de informações. E a confidencialidade de dados garante que informações privadas ou confidenciais não sejam disponibilizadas ou divulgadas a pessoas não autorizadas. Já a privacidade garante que os indivíduos controlem quais informações relacionadas a eles podem ser coletadas e armazenadas e por quem e para quem as informações podem ser divulgadas. Por exemplo, de perda de confidencialidade, perder um laptop contendo dados, ou enviar um anexo de e-mail para a pessoa errada, ou até invasor poder invadir sistemas alheios.
O segundo pilar é a integridade, que tem o objetivo de proteger contra modificações ou destruição indevida de informações, incluindo a garantia do não repúdio e da autenticidade das informações. Uma perda de integridade é a modificação não autorizada ou destruição de informações. Integridade é a capacidade de impedir que as pessoas alterem seus dados de maneira não autorizada ou indesejável. Integridade é particularmente importante quando se trata de dados que fornecem a base para outras decisões. Por exemplo, modificar dados de exames médicos, resultando em um julgamento e prescrição errados médicos, podendo ter impactos negativos ao paciente. A integridade de dados garante que as informações e programas sejam alterados apenas de forma especificada e autorizada. E a integridade do sistema vai garantir que um sistema execute sua função pretendida de maneira intacta, livre de manipulação não autorizada do sistema, seja de forma deliberada ou inadvertida. O próximo pilar é a disponibilidade, que é a capacidade de acessar nossos dados quando precisamos deles. Nela, garante que os sistemas funcionem prontamente e o serviço não seja negado a usuários autorizados. Ela garante o acesso ou uso oportuno e confiável da informação, e também uma perda de disponibilidade é a interrupção do acesso ou uso das informações ou de um sistema de informações. Pode-se perder a disponibilidade devido a uma queda de energia, problemas no sistema operacional ou no aplicativo, ataques à rede ou comprometimento de um sistema, por exemplo. Quando o invasor causa problemas, normalmente é chamado de ataque de negação de serviço, que é um DOS. E quanto mais crítico for um componente do serviço, maior será o nível de disponibilidade necessário. Passando agora para o pilar da autenticidade, que é a propriedade de que uma entidade é o que afirma ser, a propriedade de ser genuíno e poder ser verificado e confiável, e a confiança na validade da transmissão, mensagem ou originador da mensagem. Isso significa verificar que se os usuários são quem dizem ser e se cada entrega que chega ao sistema veio de uma fonte confiável. Aqui temos uma diferença entre autenticação e autorização, onde a autenticação é a provisão de garantia de que uma característica alegada de uma entidade está correta, e a autorização impõe restrições às ações dos usuários autenticados. E temos que o controle de acesso é uma soma desses dois, que é a autenticação e a autorização. E o último pilar é o pilar do não repúdio, onde temos a capacidade de provar a ocorrência de um evento reivindicado ou ação e suas entidades originárias. Método de segurança que gera o requisito para que as ações de uma entidade sejam rastreadas exclusivamente para essa entidade. Ela apoia a prestação de contas, a dissuasão, o isolamento de falhas, a detecção e prevenção de intrusões, a recuperação pós-ação e ações judiciais. E, como os sistemas geralmente seguros ainda não são uma meta alcançável, é necessário rastrear uma violação de segurança da parte responsável. O sistema deve manter registro de suas atividades para permitir análises forenses posteriores para rastrear violações de segurança ou para auxiliar em disputas de transações. Iniciando agora as categorias de inputs, temos primeiramente os tipos de dados, que podem ser divididos entre dados em repouso e dados em movimento. Dados em repouso são dados armazenados que não estão em processo de serem movidos de um local para outro. Geralmente são protegidos com um tipo de criptografia no nível do arquivo ou no dispositivo de armazenamento inteiro. Por exemplo, dado armazenado em um disco rígido ou pendrive ou em um banco de dados. Dados em movimento são dados que estão se movendo de um local para o outro. Por exemplo, uma sessão de banco online, os dados confidenciais que fluem em seu navegador web e seu banco são dados em movimentos. Eles também protegidos por criptografia
neste caso protegendo o protocolo de rede ou o caminho usado para mover os dados de um lugar para outro. Agora as categorias de ataques. Temos a interceptação, onde permite que os usuários não autorizados acessem dados, aplicativos ou ambientes alheios. São principalmente ataques contra a confidencialidade e pode assumir a forma de visualização ou cópia não autorizada de arquivos, conversas telefônicas ou leitura de e-mail de uma pessoa e pode conduzi-la contra dados em repouso e movimento. Podem ser difíceis de detectar quando executados corretamente. Interrupção. Os ataques de interrupção tornam os ativos inutilizáveis ou indisponíveis de forma temporária ou permanente e geralmente afetam a disponibilidade, mas também podem afetar a integridade. O ataque DOS em um servidor de e-mail pode ser classificado como ataque de disponibilidade. Por outro lado, se um invasor manipulou os processos nos quais um banco de dados é executado para impedir o acesso dos dados que ele contém, pode-se considerar isso um ataque à integridade devido à possível perda ou corrupção de dados em uma combinação dos dois. Esse ataque de banco de dados pode ser considerado como um ataque de modificação em vez de um ataque de interrupção. A modificação envolve a alteração relativa, onde podem ser considerados simplesmente ataques à integridade, mas também podem representar ataques à disponibilidade. Se acessar um arquivo de maneira não autorizada e alterar os dados que ele contém, a integridade dos dados do arquivo pode ser afetada. Foi afetada, na verdade. No entanto, se o arquivo em questão for um arquivo de configuração que gerencia como o serviço comporta, alterar o conteúdo do arquivo pode afetar a disponibilidade desse serviço. E se a configuração alterada no arquivo para o servidor web alterar a forma como o servidor lida com conexões criptografadas, pode-se até chamar isso de ataque de confidencialidade. E por último, a fabricação, que envolvem a geração de dados, processos, comunicações ou outros materiais semelhantes com o sistema. E afeta principalmente a integridade, mas também pode afetar a disponibilidade. Exemplos: gerar informações falsas em outros dados e gerar e-mails para propagação de malware. Se você gerou processos adicionais suficientes, tráfego de rede, e-mail, tráfego de web ou qualquer outra coisa que consuma recursos, você pode estar realizando um ataque de disponibilidade ao tornar o serviço que lida com esse tráfego disponível para usuários legítimos. Agora, indo para o último tópico, os tipos de ataques. Temos primeiramente o exploit, que é um pedaço de software, pedaço de dados, ou uma sequência de comandos que exploram um bug ou vulnerabilidade e que permite a ocorrência de comportamentos não intencionais ou imprevistos em um software de computador, hardware ou equipamento eletrônico. Esse comportamento geralmente inclui coisas como obter o controle do sistema de computador, permitir o escalonamento de privilégios ou um ataque de negação de serviço. Muitos são projetados para fornecer acesso em nível de superusuário a um sistema de computador. Também é possível usar vários exploits, primeiro para obter acesso de baixo nível, depois escalar privilégios repetitivamente até atingir um nível administrativo mais alto. Temos os Zero Day, onde ocorrem quando cybercriminosos exploram a vulnerabilidade antes que sua existência venha a público. Em muitos casos, a vulnerabilidade pode passar despercebida por meses, e para ser prevenido esse tipo de vulnerabilidade, é necessário verificar os softwares por vulnerabilidades e a realização de autorias de segurança. Malwares, que são elementos maliciosos que podem entrar em nosso dispositivo através da internet e infectar nossos aparelhos. Uma vez que infecta o aparelho, ele pode causar
pode ser capaz de apagar arquivos e instalar spyware que coleta informações particulares, como o número de cartão de crédito, senhas e combinações de teclas, e as envia pela internet de volta aos atacantes. O host pode estar envolvido em uma rede de milhares de aparelhos comprometidos, conhecidos como botnet, a qual é controlada e utilizada pelos atacantes para a distribuição de spams ou ataques de negação de serviços distribuídos contra os direcionados. Muitos malware existentes hoje são autoprodutivos, ou seja, uma vez que infecta um hospedeiro, a partir daí ele faz busca por entradas em outros hospedeiros pela internet e disseminando rapidamente. O malware pode ser espalhado na forma de um vírus ou um worm. Os vírus são malwares que necessitam de uma interação do usuário para infectar seu aparelho. Por exemplo, anexo de e-mail contendo um código executável malicioso. E os worms são malwares capazes de entrar em um aparelho sem qualquer interação do usuário. Por exemplo, um usuário pode estar executando uma aplicação de rede frágil para a qual um atacante pode enviar um malware. Ataques a servidores de infraestrutura de rede. Quando um grupo de ameaça, a segurança pode ser identificado como um ataque de negação de serviço, ou DOS. Um ataque DOS torna uma rede hospedeiro ou outra parte da infraestrutura inutilizável por usuários verdadeiros. Servidores da web, de e-mail, e DNS e redes institucionais podem estar sujeitos ao ataque DOS. A maioria dos ataques DOS na internet pode ser dividida em 3 categorias: de vulnerabilidade, onde envolve o envio de algumas mensagens bem elaboradas a uma aplicação vulnerável ou a um sistema operacional sendo executado em um host. A de inundação na largura de banda, o atacante envia um grande número de pacotes ao host direcionado, ou de inundação na conexão. O atacante estabelece um grande número de conexões TCP/IP semi-abertas ou abertas no host-alvo. Se o servidor possui uma taxa de acesso de Rbits e o atacante precisará enviar tráfego a uma taxa de mais ou menos Rbits para causar dano. Se R for muito grande, uma fonte de ataque única pode não ser capaz de gerar tráfego suficiente para prejudicar o servidor. Se todo o tráfego emanar de uma fonte única, um roteador mais adiante pode conseguir detectar o ataque e bloquear todo o tráfego da fonte antes que ele se aproxime do servidor. Em um ataque DOS distribuído, que é o DDoS, o atacante controla múltiplas fontes que sobrecarregam o alvo. Os ataques DDoS são muito mais difíceis de detectar e de prevenir do que um ataque DOS de um único host. Passando para a análise de pacotes, que são sniffing, o acesso à internet por meio de aparelhos sem fio cria uma grande vulnerabilidade de segurança. Posicionando um receptor passivo nas proximidades do transmissor sem fio, o receptor pode ter uma cópia de cada pacote transmitido. Esses pacotes podem conter todo tipo de informações confidenciais, incluindo senhas, número, identificação, segredos comerciais e mensagens pessoais. O receptor passivo, que grava uma cópia de cada pacote que passa, é denominado analisador de pacote ou packet sniffer. Os analisadores também podem estar distribuídos em ambientes de conexão com fio. Os pacotes farejados podem então ser analisados offline em busca de informações confidenciais. O software para analisar pacotes é disponível gratuitamente em diversos sites da internet e em produtos comerciais, por exemplo, o Wireshark. Como os analisadores de pacotes são passivos, ou seja, não introduzem pacotes no canal, eles são difíceis de detectar. E uma das melhores definições de análise de pacotes envolve a criptografia. Disfarce de origem ou spoofing. Temos o IP spoofing, que é a capacidade de introduzir pacotes na internet com endereço de origem falso. Uma das muitas maneiras pelas quais um usuário pode se passar pelo outro.
temos o ARP Spoofing, que é a técnica pela qual o invasor envia mensagens falsificadas do Address Resolution Protocol, que é o ARP, para a rede local. E para resolver esse problema é necessário uma autenticação de ponto final, ou seja, um mecanismo que nos permita determinar com certeza se a mensagem se origina de onde pensamos. Temos o ataque phishing, que é a prática de enviar comunicações fraudulentas que parecem vir de uma fonte confiável. Por ser fácil de realizar e extremamente eficaz, é provavelmente a forma mais comum de ataque cibernético. Esse tipo de ataque tem como objetivo roubar dados confidenciais, como senhas de cartões de crédito, informações de login ou instalar malware na máquina da vítima. Temos o SQL Injection, que é a técnica utilizada por atacantes para explorar vulnerabilidades conhecidas em SQL e fazer com que servidores executem códigos maliciosos no banco de dados. Ele resulta em ações inesperadas por parte dos sistemas. E a previsão requer o uso de práticas robustas de programação, com a sanitização dos inputs dos usuários e a configuração dos bancos de dados de maneira correta. O Cross-Site Encryption, que é o XMPS, é um ataque no qual o atacante injeta códigos ou scripts maliciosos diretamente em um site confiável, sem atacar o próprio site. Dessa forma, sempre que um usuário visita o site comprometido, o navegador do cliente executa o script. Além de prejudicar a reputação do site, também permite que o atacante reconheça informações confidenciais, como credenciais de usuários, informações de cartão de crédito, cookie sessão, etc. O sequestro de sessão, sequestro de cookie, o hijack, né? Ele é uma exploração de uma sessão de computador válida para obter acesso não autorizado a informações ou serviços no sistema de computador. Particularmente é utilizado para se referir ao roubo de cookies utilizado para autenticar um usuário em um servidor remoto. Ele tem particular relevância aos desenvolvedores web quando os cookies HTTP usados para manter a acessão em vários sites web podem ser roubados por um atacante usando um computador intermediário ou com acesso aos cookies guardados no computador da vítima. Temos o Man in the Middle, que é o MITM, que ocorre quando um atacante intercepta a comunicação entre duas partes na tentativa de espionar a vítima, roubar informações pessoais, credenciais de acesso ou alterar a mensagem entre as partes. E é menos comum hoje em dia, pois a maioria dos sistemas de e-mail de mensagens instantâneas usa criptografia de ponta a ponta. Terminando, nós temos o ransomware, que é o malware de sequestro de dados. Uma vez que o sistema esteja infectado, o ransomware irá criptografar em segundo plano dados sensíveis ao usuário. Assim que concluído o processo, emitirá um aviso em tela informando sobre o bloqueio. E em seguida, um valor será exigido para obter uma chave a fim de restabelecer acesso aos arquivos criptografados. O resgate é cobrado em criptomoedas, que na prática o torna quase impossível de se rastrear criminoso. E caso não ocorra pagamentos, os meus arquivos podem ser perdidos e até mesmo publicados. E por último, temos a engenharia social, que é uma técnica empregada por criminosos virtuais para induzir usuários desavisados a enviar dados confidenciais, infectar seus computadores com malware ou abrir links para sites infectados. A engenharia social pode ser usada em conjunto com outros tipos de ataques, por exemplo, e-mails de phishing, anexos de e-mails com malware, etc. E a proteção contra a engenharia social começa com treinamento, onde os usuários devem ser condicionados a nunca clicar em links suspeitos e a sempre proteger suas credenciais de login, seja em casa ou no trabalho.